boa tarde. Meu nome é Andrei Cordeiro Ferreira, eu sou antropólogo, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Gostaria de começar agradecendo, né, aos organizadores, aí na figura do ECA, pelo convite de estar aqui participando dessa mesa e desse seminário, que tem sido muito produtivo e instrutivo, né, para todo mundo que trabalha em alguma medida com temáticas relacionadas a conflito, relações sociais, interétnicas, territoriais, ambientais, etc. Bom, eu vou tentar fazer uma fala para problematizar algumas questões de natureza teórica e que dialogam diretamente com os temas que a gente discutiu aqui hoje. Né? Eu acho que, de maneira geral, né, a ecologia política ela recoloca no centro da sua análise a relação entre sociedade e natureza, ou natureza e sociedade, e como componente fundamental dessa relação, as diferentes formas culturais de percepção e experiência. Né? Quer dizer, o conceito de cultura ele passa a ser um componente fundamental para se problematizar essa relação entre natureza e sociedade. E eu gostaria de, nessa reflexão sobre hoje, nessa mesa que tem aí como eixo, né, a questão do território, das identidades e da luta por direitos coletivos, partir de um paradoxo, né, no meu entendimento, para poder compartilhar algumas análises e reflexões críticas sobre os usos e funções do conceito de cultura dentro da nossa nova ordem imperial e capitalista mundial. Eu não sei se todos conhecem, né, mas existe uma obra chamada Invenção do Terceiro Mundo, do Arturo Escobar, que é uma obra muito importante, em que ele faz uma análise crítica, chamada de Antropologia do Desenvolvimento, em que ele, de certa maneira, né, apresenta, né, uma certa plataforma para uma situação pós-desenvolvimentista, né? Quer dizer, a necessidade de superar todo o ideário capitalista desenvolvimentista aplicado ao terceiro mundo e o papel dos movimentos sociais nessa superação, né, do desenvolvimentismo clássico, da teoria da modernização, e destacando exatamente para a importância dos movimentos sociais na construção dessa ordem pós-desenvolvimentista e também para uma valorização das identidades, né, diferentes tipos de identidade, cultural, de gênero, étnica, nacional, etc. Bom, qual é o paradoxo que eu acho que todas as exposições de hoje colocaram com relação à América Latina? A gente não somente experimentou um tipo de pós-desenvolvimento ou de pós-desenvolvimentismo que não era exatamente aquele esperado dentro dessa perspectiva, como a gente entrou numa situação em que estamos vivenciando algo que se pode, no meu entendimento, sim, considerar relativamente como um neodesenvolvimentismo, mas é um neodesenvolvimentismo que tem como um dos seus componentes centrais a participação dos movimentos sociais na elaboração e execução, o que coloca uma grande contradição para esses movimentos sociais, porque ao mesmo tempo que eles são sujeitos desse processo de expansão e de acumulação do capital, né, como colaboradores, em certa medida, nos grandes projetos, das ações de Estado, etc., eles também são as principais vítimas desse processo, ou pelo menos as suas bases sociais são as principais vítimas. E no meu entendimento, né, é exatamente por isso que é fundamental fazer uma problematização do próprio conceito de cultura, né, e de todas as teorias culturais que foram mobilizadas para legitimar esse tipo de estratégia. Então, nesse sentido, eu gostaria de colocar duas questões para reflexão. A primeira delas é exatamente sobre se a categoria cultura não teria passado por um processo de transformação e ressemantização e refuncionalização, né, cumprindo hoje um papel análogo ao que cumpria em outros momentos os conceitos de evolução e civilização, né? Ou seja, sendo parte de um discurso de uma prática de gestão imperial, né, e de acumulação de capitais e poderes, né? E nesse sentido, né, uma segunda questão é, caso a gente possa fazer uma reflexão crítica dessa natureza, quais são os efeitos sobre a análise das identidades e das relações de conflito do território e qual é a reflexão, né, a contribuição que esse tipo de reflexão crítica pode trazer para a prática de luta, né, por direitos. Então, assim, eu acho que, feita essa consideração inicial, eu vou fazer análise de alguns casos das minhas pesquisas que eu venho realizando aí nos últimos anos, né, análises de situações muito díspares, né, mas todas elas envolvem alguma medida a intervenção do Estado, a relação com grupos sociais, né, processos de gestão de conhecimento de trabalho, e o problema da diferenciação cultural, né, em alguma medida.
Bom, para isso, né, o que eu gostaria de observar? Eu acho que é fundamental a gente ter em mente que nesses processos históricos sociais nós estamos analisando desde os anos 50, a gente precisa observar 3 componentes fundamentais. O primeiro lugar é que não existe só a crítica, né? Existem recorrentes processos de domesticação da crítica, né? Isso aconteceu, por exemplo, com a teoria do valor-trabalho, que foi utilizada como uma forma crítica com relação à concepção da renda da terra e de legitimação da propriedade aristocrática. Isso aconteceu com o socialismo, em certa medida, com nacionalismos, etc. Aconteceu depois também com o cooperativismo, com o feminismo, de forma que quase todas as categorias que foram cunhadas, né, para efeitos de emancipação foram também submetidas a processo de domesticação e integração sistêmica. Um segundo processo que a gente precisa observar é exatamente o fato que, a partir desse momento, né, existe aquilo que o Bourdieu chama de luta de classificações. Quer dizer, as categorias não têm um significado em si, não têm um significado unívoco, né? Em cada situação de conflito, existe não só um conflito pela ordem material, pelos recursos, pelo território, por qualquer coisa que seja, mas existe também um conflito simbólico para definir o significado das principais categorias de pensamento. E, por fim, um outro aspecto que eu acho extremamente importante é situar o tipo de tecnologia de governo, no sentido que o Foucault trabalha, pós, digamos assim, ditaduras, né, pós-fordista, que é uma tecnologia que está calcada numa ultravalorização da ideia de indivíduo e de sociedade civil, e da sociedade civil como uma espécie de agregado de indivíduos, da qual a virtude maior seria essa participação individual. Essa tecnologia de governo, ela cria uma série de espaços de mediação, né, com outras ideias de representação, né, que é algo que eu vou tratar mais adiante. Então, eu acho que é importante a gente levar em consideração exatamente esses 3 processos, né, de domesticação das críticas, né, de polivalência, né, ou multiplicação dos significados através da luta de classificações e da integração desses significados dentro de uma determinada ordem política e uma determinada tecnologia do governo, ou de governo. Bom, como é que eu gostaria de compartilhar essas preocupações com vocês? Através de 3 exemplos de pesquisas que eu realizei, alguns artigos que eu escrevi. Um deles é sobre, foi uma análise que eu realizei, né, etnográfica, que está sintetizada no artigo, sobre o movimento Brasil 500 anos, né? A marcha realizada em 2000, por um movimento que evocava a ideia de questionar as comemorações pelos 500 anos do Brasil, né? Não sei se todo mundo se recorda, mas foi realizada, né, uma comemoração oficial pelo Estado brasileiro em abril de 2000, e foi chamada, né, como crítica desse movimento, né, a Marcha Negra, Indígena e Popular. Bom, um dos componentes fundamentais, né, para poder resumir bem essa história, que eu não vou poder recuperá-la toda aqui, foi o fato de que o governo, na época federal, né, através de Fernando Henrique, fez uma intervenção antes de fazer a repressão, todos se lembram, né, ou devem se lembrar, né, com a polícia, colocando o seguinte elemento: nós reconhecemos o movimento indígena e os indígenas como parte dessa ordem social e cultural, só que nós não aceitamos que esses indígenas estejam dentro de uma aliança com outros movimentos sociais, porque esse tipo de aliança caracterizaria uma desqualificação, uma espécie de negação da pureza cultural dos índios, né? Então, o principal componente era a ideia que os índios, né, que estavam participando das manifestações, eles só seriam reconhecidos enquanto sujeito autônomo se estivessem sozinhos. Porque estar junto, principalmente na época, né, com o MST, representaria, né, uma espécie de domínio do branco sobre o índio, cerceando a autonomia indígena, e dessa maneira cerceando a autonomia indígena para uma manipulação contra o governo. Essa retórica ela foi levada diretamente pelos representantes do governo federal para, né, representantes do movimento indígena, das organizações indígenas na época, como uma pré-condição para que os indígenas fossem recebidos pelo governo federal, na ocasião. Bom, o que eu gostaria de ressaltar dessa ocasião? É exatamente uma espécie de utilização folclórica da categoria cultura e a
redução dessa categoria cultura à ideia de uma identidade pura e essencial, essencializada. Então, o indígena, para ser reconhecido, né, como ator político legítimo, ele precisava ter os atributos da imagética indianista, né? O isolamento, a pureza, que implicava o não contato e a não articulação política com outros setores da sociedade contra o governo, né? E o que isso explicita? Isso explicita, no meu entendimento, um exemplo que a gente poderia chamar de culturalismo e multiculturalismo neoliberal. Quer dizer, você introduz como elemento de divisão e prática de poder uma supervalorização da pureza cultural e da identidade cultural para fins de dominação política. Um outro exemplo que eu gostaria de citar, diz respeito às minhas pesquisas sobre trabalho, os outros dois exemplos, na verdade, sobre relações de trabalho e superexploração de indígenas na agroindústria canavieira, no Mato Grosso do Sul, que foi muito caracterizada pela denúncia de trabalho escravo, etc., e que foi, durante muitos anos, objeto de várias intervenções do Estado, do Ministério do Trabalho. Bom, qual é o outro componente que eu acho que é extremamente interessante, que dialoga diretamente com os temas da mesa anterior? Esse setor, ele ficou qualificado como um setor, de um lado, extremamente explorador, e de outro, degradante ambientalmente. E, a partir de 2005, qual foi a solução que foi encontrada para ambos os problemas? A mecanização. A mecanização do processo produtivo, né, que foi, então, vendida como grande solução do ponto de vista ambiental e do ponto de vista trabalhista. Por quê? Porque, em tese, você mecanizando, você eliminaria a queima do processo de colheita, né, diminuindo as emissões de gás carbônico, né, e, ao mesmo tempo, libertaria os trabalhadores indígenas da situação de escravidão. Bom, o que acontece? Essa narrativa ela não é percebida dessa maneira pelos atores, né? Grande parte dos indígenas percebem isso como o quê? Como um processo de demissão em massa de indígenas, como um ato discriminatório. E aí é que eu acho que tem um outro componente fundamental, que é exatamente, né, o que se pode falar de como essa temática ambientalista ela é também empregada para fins de exploração e de superexploração, né? Porque em todo o Mato Grosso do Sul, raramente a gente viu algum tipo de crítica a esse processo como um processo de reestruturação produtiva, né? Ele foi recebido em grande medida da forma como ele foi propagandeado, como um ato de libertação de um lar, né, ideal, né, dos trabalhadores de situação da escravidão, e por outro, como uma espécie de racionalização ambiental. Além disso, tem vários outros exemplos. Por exemplo, a repressão do IBAMA contra os índios, né, que já tem um problema sério de terras no Mato Grosso do Sul, de determinadas práticas, né, caça, pesca, né, existe uma repressão tanto do IBAMA quanto da Polícia Florestal, né, que cerceia diretamente esses indígenas, né, em relação a essas atividades. E um dos principais aspectos é exatamente que se entende esse tipo de prática tradicional como uma prática irracional do ponto de vista ambiental. O mesmo com relação à roça de toco, né? Também se está tentando eliminar a roça de toco, que é uma prática característica da agricultura, né, dos terena, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, né, por causa da queima, etc., sobre esse argumento ambiental. Então, o que eu acho que é extremamente interessante? A gente tem esse capitalismo ambiental que tenta reduzir as relações desses grupos culturais, das relações desses grupos culturais com a natureza, a meras relações cosmológicas, né, impedindo qualquer tipo de relação de apropriação real, né, ou ecológica da natureza, né? E esse processo eu acho que é extremamente significativo, porque ele agrega esse componente, né, de legitimidade à expropriação, que também não é vista como expropriação, assim como o processo de reestruturação produtiva não é visto como um processo de reestruturação produtiva, né? E, por fim, um terceiro e último exemplo, já para começar a amarrar as minhas conclusões, 6 minutos. Que a gente pode chamar de singularismo, né, imperial, que é uma apropriação de diferentes tipos de práticas, digamos assim, identitárias, de defesa de identidade de grupos discriminados e oprimidos, como o feminismo, o antirracismo, etc., né?
E eu vou pegar um exemplo do feminismo, né, ou da questão da biologia da libertação da mulher, que surgiu quando eu parei para analisar os dados sobre superexploração e trabalho forçado no mundo, que é exatamente o como, num determinado momento, se elaborou uma doutrina, digamos assim, da libertação da mulher pelo mercado, né, ou seja, o principal caminho de liberação da mulher seria a mulher entrar no mercado de trabalho, competindo, né, em igualdade de condições com os homens, né, e, eventualmente, substituindo os homens nas suas posições de trabalho, exatamente como o principal mecanismo de afirmar essa capacidade igualitária da mulher com relação ao homem e de acabar com formas patriarcais e domésticas de dominação. Bom, em todos os textos de sociologia do trabalho, em todos os dados do OIT que eu tenho, né, analisado, dois processos, ou duas tendências têm se caracterizado. Primeiro deles, feminização da pobreza. Ou seja, esse processo de libertação pelo mercado, né, essa promessa desse feminismo empresarial, imperial, de libertação pelo mercado, ele não tem promovido a libertação em geral, né? Ele tem promovido, na realidade, também como um grande componente de expropriação territorial, né, a libertação dessa mão de obra feminina para ocupar uma posição subalterna nas relações de exploração. E aí, um outro componente fundamental, que fui observar quando fui analisar os dados de trabalho forçado, né, que são mais de 20 milhões de trabalhadores forçados em todo o mundo, você tem um dado extremamente interessante. Grande parte, cerca de 60% a 70% desses trabalhadores estão em atividades de exploração sexual, ou seja, são mulheres que são obrigadas a se prostituir, e no trabalho doméstico. Ou seja, você não tem uma mudança ou uma liberação efetiva da mulher em relação a padrões patriarcais e domésticos de dominação. Você tem, na verdade, uma integração desses mecanismos de superexploração no mercado de trabalho e, inclusive, com a recriação de formas domésticas e patriarcais de exploração sexual e do trabalho doméstico dentro do mercado, subordinadas ao mercado, né? Bom, esses três exemplos, né, eu acho que são interessantes para colocar que essa reflexão sobre as identidades, a cultura, o conceito de cultura e as lutas, né, eles geram três procedimentos que a gente precisa observar criticamente, né? Quer dizer, essas formas de conhecimento, essa forma que a gente poderia chamar de cultura imperial ou de cultura do imperialismo, ela tem três características fundamentais. A primeira delas é um essencialismo e um maniqueísmo ético, né? O que isso significa? Ela tenta reduzir as contradições da sociedade a contradições simples, do tipo homem, mulher, branco, negro, índio, branco, nacional, estrangeiro, né? De forma que não se possa perceber, para além dessas contradições muito imediatas, que são quase todas elas lineares em relação ao determinismo biológico, né, nenhum outro tipo de contradição. Quer dizer, você não consegue visualizar uma contradição global por um outro ponto que eu vou falar adiante. Um segundo aspecto é o particularismo e o reducionismo teórico, que está implícito nesse tipo de procedimento, nessa forma de pensar. Quer dizer, ele elimina completamente a compreensão da totalidade e fica meramente preso, né, à compreensão de situações de opressão particulares, né? O máximo que esse tipo de ideologia e de abordagem teórica visualiza isso. E, por fim, existe sempre uma espécie de elitismo político ou opção pelo mais forte, né? Eu lembro de uma certa situação em que, há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que se dizia ecologista, através de alguns amigos, em que ele falava que, para defender o meio ambiente, ele denunciava camponeses que estavam explorando o meio ambiente para o IBAMA. Então, é um pouco esse tipo de situação, quer dizer, você parte de uma lógica, em tese, né, progressista de defesa de direitos, mas na prática a sua opção é sempre pelo mais forte, é pelo Estado, né? Você não problematiza essas relações de Estado, as diferenciações de tratamentos discriminatórios, né? E aí é que eu chego às minhas conclusões, né? Eu acho que a gente tem três tarefas fundamentais para fazer a análise e a reflexão sobre as relações entre natureza e sociedade, e, consequentemente, né, sobre território, identidades e diversidade cultural. Né? Eu acho que o primeiro passo é uma crítica da crítica e uma autocrítica. Né? Quer dizer, o que isso significa? A gente precisa rever
os nossos instrumentos conceituais, entender que esses instrumentos, né, em várias das categorias que em determinados momentos foram usadas para fazer a crítica de sistemas de dominação e promover direitos, elas podem, sob outras conjunturas, cumprir a função contrária, né, sem obstáculos ou mesmo parte das engrenagens de dominação e exploração. É preciso observar exatamente o processo de integração sistêmica das organizações e dos movimentos sociais em todo o mundo nessa cultura imperial, porque é isso, em grande medida, né, além, obviamente, de relações práticas de interesse, que possibilita o neodesenvolvimentismo como projeto, né, por exemplo, como a gente tem no Brasil, com as grandes centrais sindicais como CUT, CTB, a gente, né, pode caracterizar que o projeto neodesenvolvimentista foi gestado, em grande medida, dentro de um bloco sindical popular. A gente não pode abstrair esse fato, né, do qual o PT, o Partido Comunista do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores do Brasil, todos eles fazem parte desse bloco. Exato, PCdoB e CTB, né, que é a Confederação dos Trabalhadores do Brasil, todos fazem parte desse mesmo bloco. Né? O segundo passo seria exatamente usar uma teoria global das contradições. Né? Obviamente, ressignificada, relocalizada, levando em consideração a diversidade cultural, mas não se pode cair no reducionismo particularista. Um terceiro ponto é elaborar uma abordagem ecológica que leva em consideração o seguinte, que a relação com a natureza ela tem uma tripla dimensão. Né? Eu acho que esse aspecto é central. Você tem uma relação que é prática através do trabalho, uma relação que é simbólica ou cosmológica, e uma relação de luta, no sentido ontológico, né? Que depois eu posso detalhar. O quarto item, que as lutas por reconhecimento de território, para serem emancipatórias, não podem ser eticamente maniqueístas, teoricamente reducionistas e politicamente elitistas, no meu entendimento. É impossível conciliar as duas coisas. E, por fim, que, reconhecendo o neodesenvolvimentismo como uma espécie de articulação contraditória do culturalismo neoliberal, do capitalismo ambiental e desses singularismos imperiais, né, não se pode ter como eixo de qualquer tipo de movimento liberador o pacto à defesa desse próprio neodesenvolvimentismo. Né? E aí tem que se recolocar a tarefa, que eu tinha comentado, que o próprio Escobar tinha anunciado, de se pensar uma superação do desenvolvimentismo como projeto. É isso. Obrigado. Obrigado, Andrei. Vou passar diretamente a palavra para a Eliane. Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer à comissão organizadora e faço isso em nome do meu colega Carlos Walter, da UF. Não temos nos encontrado há muito tempo, mas foi esse espaço. Eu dei um título à minha comunicação, Projeto Modernizador de Construção da Nação e os Direitos Territoriais como Nova Forma de Fazer História. Então, o objetivo de minha participação hoje é fazer uma reflexão a partir dos processos de construção moderna. Tá dando para ver? A partir dos processos de construção moderna do Brasil como Estado-nação, isto é, os processos do chamado nation building, nos quais os empreendimentos capitalistas e o Estado moderno constituem os dois mais importantes poderes que organizam o espaço hoje. O projeto de construção do Estado-nação brasileiro é modernizador e não se refere apenas a governantes que tentam implementá-lo, mas também àqueles que lutam contra ele, em espaços político-legais estabelecidos. Assim, o poder hegemônico não elimina ambiguidades, nem homogeneiza, mas diferencia e classifica práticas, definindo, junto com o projeto modernizador, certas formas de fazer história, principalmente após a Constituinte de 1988, que, segundo alguns autores, constitui uma nova ordem jurídica diversa das anteriores e, com ela, inaugura-se um novo Estado no Brasil. Os direitos culturais protegidos pelo Estado brasileiro, no caso dos indígenas e afro-brasileiros e de outros grupos, com, aspas, valorização da diversidade étnica e regional, artigos 215 e 216 da Constituição Federal, têm sido interpretados em conexão com os direitos sobre as terras indígenas e o reconhecimento da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de Quilombo, neste último caso, por meio das disposições constitucionais transitórias, o artigo 68 do ADCT, que disciplinam situações concretas,
consideradas análogas, porém distintas, as quais passam a fazer parte integrante da Constituição. Assim, a noção de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, como sendo as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, tem sido utilizada igualmente no reconhecimento de direitos constitucionais de ocupação territorial dos remanescentes de quilombos e de outros grupos caracterizados pela legislação infraconstitucional como povos e comunidades tradicionais, que é o Decreto 6.040, de 2007. Os antropólogos, por meio da Associação Brasileira de Antropologia, têm desempenhado papel decisivo no reconhecimento dos direitos indígenas, ao rebater ideias de comunidades de origem vinculadas à noção de raça natural, com base na autoatribuição e construção de uma identidade étnica relacionada a formas específicas de territorialização, assim como na questão dos direitos humanos de minorias. Na situação de reconhecimento das terras aos remanescentes das comunidades de quilombo, a utilização pela nova Carta Constitucional do termo quilombo, até então sem significação fora da ordem escravocrata, quando designava negros fugidos do cativeiro, coloca na aplicação dessa norma, tanto aos legisladores quanto aos operadores do direito, a questão de buscar a referência social do termo na atualidade, quem são os quilombolas. No contexto dos debates sobre a aplicação do artigo 68, alguns travados no Congresso Nacional e em diálogo com o Ministério Público Federal, a ABA, como associação científica, tem se manifestado a partir das posições disciplinares da antropologia e de um saber experiencial dos pesquisadores que a integram. Tais tomadas de posição têm questionado a utilização de formas de identificação e classificação estranhas aos próprios atores sociais, baseadas em critérios historiográficos, arqueológicos, raciais e ou culturais também, em busca do sentido considerado correto, válido e verdadeiro, como diz Weber sobre as ciências dogmáticas. Ao contrário, os antropólogos têm insistido na compreensão dos novos significados que o uso de termos como remanescente de quilombos adquire nas ações sociais orientadas pela existência do dispositivo constitucional. Deste modo, a existência legal de um grupo depende das ações e dos significados que são produzidos no campo de reconhecimento dos direitos diferenciados de cidadania, os quais podem ser interpretados quando se encontram situados em uma organização social e uma praxe de comunicação. Ao orientar suas ações e produzir significados nestes contextos, indivíduos e grupos são movidos por visões de mundo, representações e relações sociais que configuram e filtram suas experiências. Sobre a formação, consciente ou não, dessas identidades coletivas na atualidade, como a dos remanescentes de quilombo ou quilombolas, que reivindicam a titulação coletiva de suas terras, podemos dizer, segundo Eriksen, que nada surge do nada. Por isso, de nada adianta situar essas identidades políticas em um construto universalista, pois elas mudam historicamente e variam geograficamente. Nem tampouco adianta situá-las na soberania do Estado, pela imposição de categorias étnicas para fins de governabilidade, mas sim na vida social, na qual indivíduos e grupos atribuem significados ao mundo. Pretendo explorar essas novas formas de fazer história relacionada ao projeto de modernização do Estado-nação no Brasil a partir da fronteira amazônica, na região de Santarém, Pará, em que se contrapõem processos panóticos mediante o disciplinamento de práticas culturais, como no caso da exploração da bauxita pela MRN, em Oriximiná. Se nada surge do nada, a experiência de organização política das comunidades ribeirinhas de Santarém é anterior à mobilização pelo reconhecimento territorial como quilombo. Em Santarém, o primeiro acordo de pesca foi o da região do Maicá, em 1978, e o segundo, transformado em portaria do IBAMA, foi o da região do Ituqui, sendo ambos ampliados para a micro-região do Maicá e Ituqui, dividida apenas por uma restinga. Essa região do Maicá e Ituqui compõe hoje o chamado Território Maria Valentina, conhecido localmente como Território do Aiaiá. No contexto do trabalho de campo, nas reuniões de apresentação da equipe de antropólogos, como no caso das comunidades São Raimundo, São José e Boa Vista, eu fiz esse trabalho com alunos lá da UF, que formam o Território da Valentina, os membros das comunidades presentes se disseram receosos que os pesquisadores colocassem em questão o uso de termos como quilombo e a autodefinição de quilombola, frequentemente relacionado às pessoas de origem escrava negra, devido ao processo de miscigenação racial entre eles.
Acontece que, na perspectiva antropológica, a raça existe como uma construção cultural, e as noções nativas de raça são consideradas cruciais para a compreensão da etnicidade e podem ser importantes na extensão que informa as ações das pessoas. A etnicidade, como sentimento e condição de pertencer a um grupo étnico, pode, assim, assumir muitas formas. Ideologias étnicas tendem a acentuar a descendência comum entre seus membros. Este é o caso das comunidades de quilombos que formam o território Maria Valentina. Durante o trabalho de campo, através da memória social, ouvimos relatos nos quais a origem comum dos membros das comunidades da região do Tuqui, que se consideram descendentes de Maria Valentina, fundamenta pelo parentesco, mais do que o fenótipo caracterizado pela cor da pele, a reivindicação de um território coletivo. De acordo com os relatos, Maria Valentina manteve relação com muitos homens. Também com isso muda a visão patriarcal de gênero, né? Maria Valentina manteve relação com muitos homens. E com eles teve diversos filhos, inclusive em termos de cor, sendo esse fato acionado constantemente na construção da origem comum e do pertencimento étnico. Mas a relativa diversidade étnica, leia-se fenotípica, do contexto em questão, foi também relacionada a fatos históricos ocorridos na região, principalmente o movimento da cabanagem nos anos 30 do século XIX. A grande diversificação encontrada entre os integrantes do movimento denominados cabanos envolvia indivíduos considerados brancos, de origem europeia, negros, de origem africana, trazidos como escravos, indígenas e outros considerados mestiços, caboclos, cafuzos, mulatos. Assim, a discussão sobre a construção da identidade quilombola na situação de trabalho de campo é compreendida e referenciada a esta origem histórica das comunidades e a descendência comum de Maria Valentina, uma mulher considerada valente e braba, como os insurgentes cabanos. Essa teoria nativa da miscigenação pode dialogar com o pensamento social brasileiro, como no livro O Negro no Pará, de Vicente Salles, segundo o qual a miscigenação se processou intensamente na Amazônia e na capitania do Pará, onde a massa da população escrava não mais será exclusivamente negra, com exceção dos africanos natos, apresentando o crioulo múltiplas combinações étnicas. Os mestiços, que formavam a chamada população de cor, também eram escravos, conforme anúncio publicado na imprensa da capitania do Pará sobre a fuga de um mulato atapuiado. A mestiçagem não significou a eliminação do preconceito, que foi considerado uma das causas que colocou a massa cabocla em pé de guerra durante a cabanagem, de tal modo que alguns autores chegaram a identificar a cabanagem como uma espécie de luta racial contra o preconceito. Nos estudos de etnogênese, os antropólogos têm mostrado os modos pelos quais narrativas históricas são usadas como instrumentos na criação contemporânea de identidades políticas. A história não é, assim, o produto do passado, mas uma resposta às exigências do presente. Por esta razão, tal discussão da história relaciona não o passado, mas o presente. Segundo relatos coligidos em trabalho de campo, Maria Valentina chegou a ser escrava na infância. E o levantamento genealógico indica seu nascimento entre os anos de 1860 e 1865, sendo ela contemporânea da chegada dos confederados, depois da Guerra Civil Americana em Santarém, Pará. Isso não estava na memória social, mas a gente pôde reconstituir isso. De acordo com o livro O Sul Mais Distante, de Gerald Horne, sobre os confederados no Brasil, depois da Guerra Civil Americana, deu no New York Times que vários fazendeiros sulistas se mudaram para o Brasil, e aí se estabeleceram. A persistência da escravidão africana na América Latina, principalmente no Brasil, mesmo depois de extinta na América do Norte, continuou a oferecer uma base para os remanescentes dos confederados do Sul escravista e seus aliados. No município de Santarém, no Pará, uma das principais propriedades escravistas era o engenho Taperinha, pertencente a um português com a insígnia de Barão de Santarém, ao qual se associou o norte-americano Home, radicado naquela região, juntamente com outros que por ali migraram a partir de 1867, logo após o término da Guerra Civil nos Estados Unidos, em 1865. 2 décadas depois, 1885, antes da abolição da escravatura, em 1888, o cônsul dos Estados Unidos no Pará tinha notado a desilusão dos seus antigos compatriotas com a miscigenação no Brasil. O projeto dos confederados no Brasil foi considerado uma desgraça, devido justamente às relações interraciais prevalentes no trópico. Assim, muitos confederados americanos, defensores da ideologia da separação, da segregação, voltaram a viver nos Estados Unidos.
Hoje, os autodenominados quilombolas em Santarém, afrodescendentes que se dizem miscigenados, lutam pela autonomia e sustentabilidade camponesa, em contraposição ao fazendeiro descendente dos confederados, que eram escravocratas na região do Baixo Amazonas. Nation building? Estamos ainda nas fronteiras nacionais da antropologia, mas nessa mudança na escala de análise, podemos considerar as comunidades étnicas no nível local enquanto comunidades imaginadas, como Benedict Anderson propõe para a definição de nação. Apesar da variedade de situações sociais e etnográficas em questão, gostaríamos de assinalar dois denominadores comuns que configuram as situações sociais de grupos que reivindicam a titulação de suas terras, segundo o artigo 68 da Constituição Federal. São eles: a memória, primeiro, a memória social tem sido assunto recorrente nos relatórios produzidos sobre as terras de quilombo. Nas condições de trabalho de campo, a origem comum presumida do grupo, ninguém vai lá comprovar, não é isso que está em jogo, que reivindica o reconhecimento de direitos territoriais como remanescente de quilombo, constitui parte dos registros etnográficos. A produção de narrativas em relação ao passado de domínio escravista ou a autodefinição do grupo pela referência a um ancestral real ou mítico encontram-se, até certo ponto, autorizadas pelo arcabouço constitucional, que, inclusive, reconhece o direito às terras tradicionalmente ocupadas, segundo seus modos de fazer, criar e viver. No entanto, a maneira como, em cada situação social, os indivíduos e grupos atribuem significados a esses dispositivos constitucionais e dirigem suas ações pelo reconhecimento territorial é bem variada e pode ser relacionada às interpretações e performances locais de indivíduos e grupos como autores autorizados desta forma de fazer história. Segundo, ao poder tutelar é atribuída a configuração atual da maior parte das situações de quilombo. Tal tutela não se faz presente apenas pelo exercício do poder de Estado, mesmo que os processos sociais que lhe instituiu possam ser relacionados ao trabalho de gestão colonial, como no caso brasileiro, a partir dos africanos transplantados, além de contingentes populacionais que aqui surgiram. Antônio Carlos Souza Lima, que estou me referindo. O escravismo, relacionado a uma tradição de conhecimento para a gestão colonial, encontra-se igualmente incorporado às formas de mobilização da força de trabalho familiar, que caracterizam a formação social do campesinato e destas situações de quilombo no Brasil. Este tipo de exercício do poder tutelar relacionado à gestão de grupos domésticos e formas de coerção extraeconômica que se desenvolvem em propriedades rurais, mas também em situações urbanas, como argumenta o Souza Lima, a partir do controle dos padrões de interação em espaços domésticos, é igualmente indissociável dos poderes de Estado e demais relações sociais baseadas neste modo de dominação. Por fim, estes denominadores comuns são elementos constitutivos das situações de quilombo e engendram ações sociais estruturadas, segundo disposições constitucionais, pelos grupos que constroem o projeto político de titulação coletiva dos territórios como meio de luta pela autonomia dos modos de fazer, criar e viver contra outros modelos de organização do espaço e exercício do poder. Assim, a luta pelo reconhecimento de direitos territoriais, a partir do princípio da efetividade dessas ações, pode representar uma mudança e subversão das regras do jogo, até então prevalentes, e definir para eles, e por que não para nós, outras formas de fazer história. Eu tinha mais, mas vou ficar nisso. Obrigado, Eliane. Vamos passar, então, a palavra para o Antenor. Vamos. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a coordenação e a todo o pessoal que está ajudando para esse evento acontecer, na pessoa do Hector, né, que foi quem estabeleceu o contato comigo, e queria agradecer também ao casal Paulo e Tereza pela hospedagem que estão tão carinhosamente me recebendo aqui no Rio, né. A minha fala aqui ela é resultado de uma avaliação de como que o Estado brasileiro, por meio de sua legislação, propaga, fala de um tipo de política pública dirigida a um segmento muito específico de grupos indígenas, que são os grupos considerados isolados, e os grupos considerados de recente contato. Você podia ver a apresentação?
onde existe uma distância muito grande entre o que é dito e entre o que está acontecendo na prática. Então, eu vou falar um pouco sobre esses povos, pode passar, sobre esses povos isolados e de recente contato, e vou aproveitar para fazer uma breve, mas uma pincelada muito rápida de como que isso também está acontecendo na América do Sul, né? Eu tenho uma trajetória no movimento indígena e dentro das ONGs indigenistas, e também tive uma atuação no órgão do governo, na FUNAI, onde eu trabalhei durante mais de 22 anos, sempre na Amazônia Legal, né? Lá principalmente na bacia do Rio Guaporé e também na bacia do Rio Purus, né? E uma época também em Santarém, naquela região ali do Tapajós. Pode passar, pode. Então, como se trata de um segmento de grupos indígenas muito específicos, eu não vou querer aqui que a gente entre em polêmicas conceituais, antropológicas, mas eu queria dar para vocês uma pincelada muito rápida de como que as pessoas têm entendido um pouco quem são esses grupos indígenas isolados. A gente tem, hoje em dia, felizmente, esse assunto já começa a ser bastante discutido de 10 anos para cá, a nível da bacia amazônica, e, com isso, envolve 7 países da América do Sul. Mas, para a FUNAI, né, que é quem detém toda a nomenclatura a nível nacional, eles consideram os grupos isolados, são os grupos indígenas que não estabeleceram contato permanente com a população nacional, diferenciando-se das sociedades indígenas já contatadas. Esse nome, esse termo isolado, ele já passou um pouco da época de ser muito polêmico. Houve reuniões que era para discutir sobre a questão dos índios isolados, e que se passava a maioria da reunião discutindo sobre se o nome era isolado, porque esse termo não reflete, na sua plenitude, uma malha de comunicação profunda que existia entre os grupos indígenas, entre os seus, e até as mesmas guerras que se estabeleciam, sejam com outros grupos indígenas, ou seja, com estrangeiros, já era uma forma de estabelecer relação, né? Então, o termo em si isolado, ele é falho, ele não dimensiona a amplitude em si. Mas, de qualquer forma, pelo pragmatismo do órgão governamental, ele precisava ter uma definição, no mínimo administrativa, para poder fazer seus planejamentos e tal. A própria academia, a antropologia, você não tem uma definição clara, precisa, que se use para os termos isolados. O Estatuto do Índio é pior ainda, né? Porque ele ainda é uma lei de 1973, feita no governo militar, onde ele usa todo aquele conceito de aculturação, né? Que o índio vive em estágios, ou seja, ele pode ser considerado isolados, eles podem ser considerados em vias de contato ou integrados. Então, isso dá uma escala de como se o índio um dia deixará de ser índio, né? Infelizmente, esse assunto, por muita pressão do movimento indígena da América do Sul, exceto o Brasil, que tem muita pouca tradição nessa luta dos movimentos indígenas nos organismos multilaterais. O movimento indígena brasileiro, basicamente, ele começou a existir a partir da Constituição de 88, foi quando que o Estado declara o seu fracasso de política de integração do índio à sociedade nacional, e passa a compreender o Brasil como um Estado onde existem muitas etnias diferentes, além dessa que não seja indígena. Então, hoje em dia, você tem definições da ONU, você tem definições da OEA, que são resultados, essas definições sempre são resultados de fóruns que acontecem convocando os movimentos indígenas e a sociedade pensadora desses outros países. Adiante. Se você se incomodar, tá? Tá bem. Então, para índios de recente contato, inicialmente houve um movimento de definição a nível nacional como se fosse uma questão absolutamente cronológica. O índio passa a ser considerado de recente contato porque
temporalmente, ele fez o contato faz pouco tempo, né? E começou a se observar, com discussão na América do Sul, que a questão de um grupo indígena ser considerado de recente contato, o termo também não é muito preciso, é porque são grupos indígenas que não dominam o código do outro, a ponto de se tornar vulnerável perante esse outro. Seja uma vulnerabilidade biológica, econômica, demográfica, política, seja qual for o tipo de vulnerabilidade. Mas o conhecimento que esse grupo indígena detém do outro ao qual ele está se relacionando ou evita se relacionar, é um conhecimento que o deixa vulnerável. Essa compreensão de grupos de recente contato, só recentemente o Brasil passou a aceitar, e, felizmente, o órgão indigenista, no caso a FUNAI, também passou a adotar esse conceito. Adiante. Hoje, rapidamente, muitas coisas que eu vou falar aqui vão ficar uma lacuna enorme, porque não é em 20 minutos que a gente fala de uma questão como essa. Mas, hoje em dia, no Brasil, você tem 56 informações de grupos considerados isolados. Por que informações? Porque foram notícias que chegaram ao órgão indigenista, mas que essas informações elas ainda estão fragilizadas. Mas, por outro lado, você não pode descartar. Você tem 22 referências, que são o quê? São informações que já estão, de uma certa forma, melhor catalogadas, melhor definidas, e, portanto, ela já pode ser considerada algo que é necessário uma equipe fazer uma averiguação. Existem 26 referências confirmadas de grupos indígenas não contatados no Brasil. Existem 16 grupos considerados de recente contato e, ao todo, nós teremos, no caso, um total de 120. É interessante falar sobre esses 16 grupos de recente contato, porque isso reflete mais a capacidade que o órgão tem de prestar de desenvolver um trabalho junto a esses grupos, do que realmente a quantidade real de grupos que estão situados nesse quadro de vulnerabilidade diante do externo. Adiante. Hoje em dia, existe no Brasil 5 terras indígenas, onde só vivem nessas terras indígenas grupos de recente contato. São 13 terras indígenas, onde só vivem nesse território grupos que não são contatados. E nós estamos falando aí de muitos milhões, são 8 milhões e 661 mil hectares. São 7 terras indígenas onde compartilham grupos contatados, grupos de recente contato e grupos isolados. São 8 terras indígenas compartilhadas com índios isolados sem atuação da FUNAI. Ou seja, existe 8 terras indígenas onde existe a presença de grupos isolados e não tem nenhum trabalho da FUNAI para desencadear o sistema de proteção. São 37 referências fora de terra indígena que a FUNAI nunca desenvolveu nenhum trabalho de proteção com esses grupos. E são 12 frentes de proteção, que são as unidades da FUNAI, que se localizam basicamente na Amazônia Legal. Só existe uma única referência de grupos não contatados que estão fora da Amazônia Legal, que são os avacanoeiros, que fica ali a questão cerca de 200 quilômetros de Brasília. Adiante. Essa é a localização de onde estão esses grupos indígenas isolados ou de recente contato. E aí eu já aproveito e já apresento a localização também na América do Sul. Você tem na Venezuela, você tem no Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai. Adiante. E aí eu vou falar rapidamente sobre as políticas de proteção. É muito interessante porque na colônia e no império, inicialmente o índio foi visto como uma solução para a mão de obra. E rapidamente ele passou a ser um problema da mão de obra, né? E ele transitou da questão da mão de obra, que resolveram de outra forma, né? Conseguiram mão de obra, importando mão de obra, de forma escrava, mas também ele passou também a ser um problema de terra. Porque a colonização queria avançar e a colonização não conseguia, porque existia a resistência bravia dos grupos indígenas isolados. Então, na colônia e no império, para a colônia ou o império, o contato sempre foi visto como uma forma de proteção do grupo indígena.
para proteger os índios, precisa fazer o contato. E a metodologia de fazer isso era a catequese. Ou seja, aí entra as missões, né? Quer dizer, a catequese, a proteção na prática seria catequizar os índios para amansá-los, né? E salvá-los, em duplo sentido. Salvá-los do inferno, mas também salvá-los para chegarem ao progresso, né? Já no SPI, em 1910, continua o mesmo processo de compreensão de que, para salvar os índios da morte, precisariam contatá-los. Então, o contato e a atração continuam sendo a finalidade de integrar os indígenas à civilização. Isso por meio de Rondon. Agora, aí existe... E qual a metodologia? Eles substituem a palavra catequese, onde tinha catequese, eles botam proteção via o Estado. Né? Agora, a proteger para eles seria o quê? A gente só protege um grupo indígena se a gente faz o contato e e aí eles estarão protegidos. Né? Você chega na FUNAI, em 1967, e a política do contato continua a mesma, ou seja, a proteção significaria desenvolver metodologias para fazer o contato e agregam a questão da integração à sociedade nacional. É integrar os índios à sociedade nacional dentro desse projeto de que o índio um dia vai deixar de ser índio e vai ser um cidadão comum. Adiante. E aí a gente chega numa mudança de paradigma, assim, da água para o vinho, quando em 1987, exatamente no momento pré-constituinte, né, um momento onde todas essas questões estavam sendo bastante discutidas no Brasil, os conceitos e a postura do Estado, e uma reunião que aconteceu em Brasília, onde reuniu os sertanistas, que seriam aqueles que desenvolvem a técnica, a metodologia para atrair o grupo indígena, e eles chegaram à conclusão que o contato que presumia, né, a proteção dos índios estava levando, no mínimo, os grupos à metade à morte, né? Principalmente pela vulnerabilidade biológica e a falta clara do Estado e concreta de poder fazer frente às epidemias que surgiam. E foi nesse encontro, em 87, que surgiu a proposta de que, para proteger os grupos indígenas, primeiro, tem que respeitar a decisão desses grupos de não quererem fazer o contato, mas tem que criar, em lugar de seduzi-los para o contato, e normalmente essa sedução se dava a partir dos descontentes do grupo, né, porque a maioria dos grupos não queriam, davam provas claras de que não queriam estabelecer o contato, foi quando criou-se, no lugar de estabelecer o contato, um sistema de proteção ao índio isolado, né? E cada um desses, adiante, cada um desses processos que vão passando, você sempre vai ter pessoas que se destacaram frente a essas novas propostas. Então, o sistema de proteção ao índio de contato, basicamente, ele funciona com 4 subsistemas. Seria um subsistema de gestão, que seria fazer com que a prática do sistema aconteça. Seria o subsistema de proteção, ou seja, seria quem são esses grupos, onde eles estão, e estabelecer um processo de localização, de vigilância e proteção. Seria um subsistema de promoção, que seria desenvolver um trabalho no entorno da região para que a política não seja só uma tarefa do Estado, mas que seja da sociedade, também ali do entorno. Um trabalho de educação etnoambiental e, principalmente, fazer um trabalho sobre a questão das condições sanitárias da região, porque um grupo pode não estabelecer o contato, mas o vírus estabelece, né? E o outro seria o próprio subsistema de contato. Quer dizer, qual foi a diferença que teve? A diferença é que a postura do Estado ou do órgão indigenista seria de não estimular o contato. Agora, o contato poderia acontecer se esse grupo decidir estabelecer o contato. E, por esse motivo, era necessário ter uma equipe capacitada para saber se portar e se comportar diante de um contato eminente. Ou também por contatos promovidos, muitas vezes por missionários ou muitas vezes por madeireiros e garimpeiros. Adiante. Bom, na América do Sul,
Como é que a gente tem... isso no Brasil acontece toda a partir... É uma atribuição exclusiva do Estado brasileiro, por meio da FUNAI, toda ação dirigida a grupos isolados de recente contato. Né? Quer dizer, isso está normatizado. Não é permitido que nenhuma outra instituição desenvolva um trabalho com grupos isolados, a não ser o Estado. Né? Isso é bom por um lado e muito ruim por outro. Mas, a nível de América... E aqui no Brasil, você tem o Ministério da Justiça, você tem a FUNAI, e dentro da FUNAI você tem as diretorias, e você tem, dentro da diretoria, uma coordenação que trabalha só com essa questão de índios isolados e de recente contato. Na América do Sul, o que é que você tem? Você tem, na Colômbia, você tem o Ministério do Meio Ambiente, inicialmente, depois de uma série de conflitos envolvendo grupos indígenas isolados lá, com grupos contatados, essa questão passou para o... Não, desculpa. Aí, isso foi no Equador. O Ministério do Meio Ambiente da Colômbia, e dentro do Ministério do Meio Ambiente, quando eles começaram a localizar... Já? Então o que é que aconteceu? Eles não sabiam, na Colômbia, como definir um território para esse grupo isolado. Como não existia nenhuma nomenclatura para isso, o que é que eles fizeram? Eles criaram parques nacionais. Só que a legislação de um parque nacional permite uma série de coisas que não é coerente com a questão. Então, no Peru, é o Ministério da Cultura. No Equador, é o Ministério do Meio Ambiente. Na Venezuela, é o Ministério... Na Venezuela acontece uma coisa interessante, porque o Ministério do Poder Popular das Relações Exteriores tem um documento dizendo que não existe grupos indígenas isolados. No entanto, a Defensoria dos Povos, né, Defensoria do Povo da República Bolivariana da Venezuela, tem documento dizendo, sim, que existe grupos isolados no Estado. Então, essa questão, a Venezuela, enquanto Estado, ela não reconhece a presença ainda de grupos isolados. É o único Estado. Há 10 anos atrás, só o Brasil reconhecia. Hoje, só a Venezuela que não reconhece. A Bolívia é um Ministério do Meio Ambiente e, no primeiro mandato do governo, teve um avanço muito grande, foi criado toda uma legislação muito consequente dos grupos altamente vulneráveis, onde se encontravam os grupos isolados, mas quando foi para fazer as leis infraconstitucionais, essas leis não passaram porque iam ao encontro dos indígenas, dos altos, dos plantadores de coca. Bom, Paraguai, basicamente, é inexistente, apesar de existir grupos isolados e existe uma perseguição muito grande. A única ação que existe de proteção dos grupos isolados é a partir de organizações não governamentais. Rapaz, olha, eu não falei nem 1 minuto, nem 1% do que eu queria, mas vamos lá. Aí existe um avanço muito grande, porque a nível regional, né, a nível de América do Sul, somente as organizações governamentais, muito timidamente, conseguiam se conversar sobre a questão dos grupos isolados. Foi a partir de uma provocação, de uma organização lá do Peru, que congrega a organização de toda a América do Sul, para discutir a questão de índios isolados, que eles provocaram esses organismos, a OEA e a ONU, e daí eles lançaram, em 2012 e em 2013, chama-se Diretrizes de Proteção para os Povos Indígenas. Seria como dar diretrizes para os governos que querem implementar um sistema de proteção. E, mais recentemente, em 2013, saiu esse documento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, onde, pela primeira vez, eles se pronunciaram sobre a questão de grupos isolados. E existe uma iniciativa governamental que é patrocinada, que foi organizada pela Organização do Trabalho de Cooperação Amazônica, onde ele, financiado pelo BID, né, foi falado aqui hoje, que para um programa que terminou no final do ano passado, esse programa foram para 3 anos, onde o BID liberou 950 mil dólares. Né? 950 mil dólares. Isso é nada para o que eles usaram nesse mesmo ano de 2010, 147 bilhões de dólares para financiar parte do IRSA. Né? Bom, adiante. As organizações da sociedade civil, o CIPIACE, né,
que tem um comitê organizado lá a partir da FENAMAD, na região de Madre de Deus, onde tem as ONGs da Bolívia, o CIDOB, Brasil, Paraguai, Equador, Colômbia, Peru e Venezuela. Está muita dificuldade porque não encontra financiamento. E existe uma iniciativa de expertos, que são pessoas que trabalham com essa questão de grupos isolados e excesso de contato, que de forma autônoma se encontram a cada 2 anos para discutir essa questão. Adiante. Bom, aí entra numa questão de como que a política do Estado começou a mudar. Antigamente, você tinha um órgão que era a FUNAI, onde a FUNAI era responsável pela saúde dos índios, onde a FUNAI era responsável e executava. Era responsável e executava a questão da educação. E era responsável e executava toda a questão relacionada aos territórios. A partir do governo Fernando Henrique, isso foi tirando a questão da saúde, foi para o Ministério da Saúde, isso sem capacitar e desconsiderando uma experiência boa ou ruim, mas que existia no órgão indigenista. E essa educação foi para o MEC, né? E parte dela para o Estado e outra parte muito do primeiro grau para os municípios. E, junto com isso, iniciou-se todo um processo de reestruturação da FUNAI, onde passou a existir na FUNAI uma gestão compartilhada. A FUNAI passou de programas de ação para programas de temáticos. Ao invés de ele definir programas para agir junto ou com as comunidades indígenas, eles passaram a coordenar ações que eram desencadeadas por outros ministérios. E nunca aconteceu isso na prática, porque os outros ministérios não estavam preparados, e a FUNAI muito menos para coordenar essas ações. Mudou toda a concepção de territorialidade e passou a questão de proteção e promoção. Adiante. Acabou? Então, bom, então, acabou. Eu tenho que pedir desculpa, Antenor, mas, infelizmente, o assunto é extremamente importante, mas temos o debate e temos ainda os mapas em seguida. Eu vou, sem delongas, abrir para perguntas e intervenções. Há muita reflexão. Sem perguntas? Camilo. Bem. Camilo, professor da Universidade do Estado do Amazonas e ex-orientando o professor Héctor na pós-doutorando da CPDA durante o ano passado. Bem, eu estive morando em Ituqui 6 meses, na ilha de Ituqui, e fiz uma pesquisa sobre o sistema de uso da terra lá, agrobiodiversidade, com David Magrado, o pessoal lá do IPAM. E eu confesso que, desse tempo que passei lá e as pesquisas que eu fiz lá, eu nunca escutei que ele tivesse uma área de quilombolas. Ou seja, nunca, pelas falas dos ribeirinhos lá, que usa essa categoria ribeirinho, né? Trabalhei com Déneva, um campesinato histórico da Amazônia, desenvolvi por aí a questão a pergunta para a questão vamos falar assim, da compreensão da comunidade lá. Trabalhei com tese de doutorado de uma menina lá de São Paulo sobre as unidades domésticas da região, e eu nunca escutei falar em quilombola, em demarcação de área. E eu trabalhei no Oriximiná com Ana Castro e Rosa Acevedo, antes de ir para Ituqui, na demarcação da área da Rio Trombetas, levantando também sistemas de uso da terra e tal. Então, eu queria entender o que aconteceu, porque eu não realmente... E, digamos assim, na questão da identificação, vou falar assim, biológica da pessoa. Então, me pareceu interessante essa questão, porque na área da ilha do quer se demarcar uma área quilombola, quando, na minha opinião, deveria haver uma RDS, uma questão assim, que não era uma área de ocupação ribeirinha tradicional, não de quilombola. Então, essa questão quilombola-ribeirinha seria interessante. Para o colega Andrei, realmente existe uma percepção de que as disputas por recursos da ecologia política, o conflito por recursos ecológicos, sobretudo entre seres humanos, quando ela se acirra, se escamba para as questões
dos preconceitos, né? Então, se existe uma disputa por um recurso, uma estratégia de combate entre os grupos é apelar, por exemplo, à xenofobia nacional, por exemplo. Então, disputa entre um recurso entre Venezuela e Brasil na fronteira, você é venezuelano, você é colombiano. E daí em diante, né, começam essas discussões. Né? Ou a questão racial, você tem desta raça, você dá outra. Então, o conflito ecológico, às vezes, fica oculto, porque se utilizam essas outras formas de conflituar, que são mais sociais. Né? Não sei por que é mais difícil você dizer que está disputando a água. Na Síria, por exemplo, Síria e Israel estão disputando as colinas de Golã pela água e não preferem dizer que não, que é pela questão religiosa, pela questão racial. Não sei, então eu queria que tu aprofundasse um pouco mais essa questão. E aí vem uma pergunta que me surgiu agora, não sei se tem a ver. Quando que a relação sociedade e natureza foi pacífica? Ou seja, não sei, só no Jardim do Éden, eu acho, não sei bem na minha cabeça, também queria botar para a discussão, né? E se não foi pacífica nunca, então é conflitiva. Então o conflito é estrutural, a relação sociedade-natureza. Só que o conflito não surge a relação conflitiva surge pela disputa de algum tipo de recurso. Então, fiquei com essa preocupação. Ou seja, se nunca foi pacífica, foi conflitiva. Ou seja, a ecologia política pretende descrever relações de que tipo? Procurar que as relações sejam pacíficas ou não? Como é que é isso? Tá? Então, obrigado. Obrigado, Camilo. Boa tarde. Eu encerro as inscrições na fala. Então, por favor, se manifestem. Bem, boa tarde, agradecer a mesa, né? E meu nome é Alexandre, sou mestrando da Geografia na UF. Eu tive no Simpósio Nacional de Geografia Agrária na Paraíba, mas a questão me chama muita atenção, a questão indígena, né? E num trabalho de campo a gente teve com o Caboclinho Potiguara, um cacique de uma das aldeias lá, né, na Paraíba. E uma colega perguntou: Caboclinho, o que é ser índio? E ele respondeu: eu não sei, não sou índio. Isso aí é um equívoco, é um engano de Cabral que chegou aqui. Eu sou potiguara. E essa anulação da nossa riqueza étnica, né, isso até hoje repercute nos debates que a gente tem feito sobre a diferença do Brasil para o resto, para alguns outros países latino-americanos, com relação ao debate decolonial, né? Algumas linhas sustentam que o tamanho da destruição que foi feita com a força das nossas etnias seria muito mais difícil recuperar e fazer o que está acontecendo na Bolívia, por exemplo, da múltipla territorialidade, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso, sobre qual é o nosso percurso para a gente poder afirmar os potiguaras, os tupis e todos os outros. Obrigado, Alexandre. Milson. No, yo solamente quería ofrecer aquí un espacio para que tú continuaras hablando de la situación de los pueblos en aislamiento voluntario. No sé si tú conoces, pero todo este proceso de avance de la IRSA, que es el avance de infraestructuras del lado brasilero hacia la Amazonía andina y de los países andinos hacia la Amazonía brasilera, ese proceso de integración está significando la situación de emergencia de aparición de nuevos pueblos. Yo creo que hay muchos más pueblos de los que se tiene conocimiento. De hecho, estuve en la parte peruana y es una situación lamentable la que están sufriendo, porque incluso las mismas comunidades ya contactadas tienen muchísimo miedo de las comunidades no contactadas, entonces los tratan como salvajes. El Estado no sabe qué hacer, la organización indígena no sabe qué hacer, y el Estado está en jaque porque el Estado no quiere que aparezcan estos pueblos, porque hay compromisos internacionales que donde hayan estos pueblos el Estado está obligado a constituir reservas territoriales para los pueblos indígenas. No sé si sabes, hace un mes y medio, la persona que más sabía de pueblos en aislamiento en Colombia era Franco. Él supuestamente murió en una avioneta sobrevolando el estado tratando de encontrar referencias, pruebas de que había una zona grande con gran presencia de pueblos no contactados para que el Estado decretara una reserva territorial. Incluso hay personas que dicen que el accidente de la avioneta pudo bien no ser un accidente, porque estos investigadores que están buscando pruebas de que sí existen son problemáticos porque hay grandes intereses mineroenergéticos en estas zonas. Obrigado, Milson. Andrei.
Bom, com relação à forma, né, como determinado gênero de conflito, que hoje pode ser categorizado, ou é categorizado como conflito ambiental, socioambiental ou ecológico, envolve, né, em alguma medida, um determinado tipo de política nacionalista, discriminatória ou xenófoba. Na realidade, eu acho que o grande desafio é exatamente a gente conseguir perceber que essa relação entre natureza e sociedade é uma relação constitutiva da relação social, né? E que o fato de determinadas categorias, determinados modos de pensamento teórico não conseguirem apreender essa dimensão da relação não elimina a relação do processo de fazer histórico, né? Então, a relação do trabalho é uma relação sociedade-natureza, né? Quer dizer, quando se pensa, né, desde o século XIX, né, a partir de uma referência socialista, o processo de exploração, a gente está pensando também uma relação natureza-sociedade, né? O que eu acho que é o componente novo é que o que a gente vivencia é exatamente essa ambientalização do processo de acumulação, né? Ou seja, quando o capital incorpora como um determinado tipo de estratégia, os estados incorporam como um determinado tipo de estratégia de gestão e de subordinação, agregar um componente de proteção, que no século XIX, por exemplo, era aplicado só aos pobres, né? A ideologia da caridade, é coextensivo à própria natureza, em certa medida, né? Quer dizer, o que era a política de proteção pela caridade, né, em relação ao homem, ao mais fraco, ao pobre, etc., é estendido agora com uma lógica de proteção paternalista também em relação à natureza concebida como um sujeito passivo, né? Então, eu acho que nesse sentido, toda relação social, ela é uma relação também de sociedade e natureza, não tem como fugir. A grande questão que está colocada em determinadas situações em que você tem uma competição, né, por recursos estratégicos, não é o fato de ele ser um recurso natural, é o fato de ele ser estratégico, né? E aí a gente tem que compreender sociologicamente o que o torna estratégico e como você tem diferentes estratégias de monopolização desse recurso, né? E aí entra, né, essas ideologias. Toda ideologia de caráter estatal, né, seja xenofobia, seja nacionalismo, seja racismo, ela é propensa a gerar monopólio, né? E essa característica monopolista dessas ideologias se presta à instrumentalização, seja estatal, seja empresarial, porque se trata da criação da propriedade, né? Ou da legitimação da propriedade. Então, nesse sentido, eu considero que esse tipo de ideologia ela está intimamente vinculada à necessidade da constituição monopolista, seja do Estado, seja do próprio capital, dentro dessa política estratégica. Se a gente for observar pela ótica dos sujeitos, você tem formas de apropriação e uso que não são monopolistas, né? Diferentes formas de direito consuetudinário, diferentes formas de prática de exploração e cooperação coletiva. Então, nem todo conflito, né, por recurso estratégico, né, e dentre eles determinados recursos naturais, né, tem necessariamente esse tipo de solução, né? Esse tipo de solução nacionalista, xenófoba, etc., está vinculada à hegemonia de concepções monopolistas, né, no meu entendimento. E por aí também, para concluir, né, eu acho que com relação a essa questão da relação da sociedade com a natureza, né, quando eu tinha comentado essa dimensão do conflito, porque existe também, como componente fundamental desse discurso, dessa prática imperial, uma polarização, né, uma polarização dualista ou maniqueísta. De um lado, você tem ainda, num certo sentido, né, o mito da natureza intocada, por exemplo, né? E nesse sentido, toda uma concepção, uma defesa de uma relação completamente dominadora e predatória do homem sobre a natureza, de forma que você legitima essas práticas de intervenção, né, e racionalização ambiental, que são práticas expropriatórias, quer dizer, você quer impedir que um grupo use da queimada. Por quê? Para preservar o meio ambiente, porque essa relação é tida, concebida como imanentemente predatória, né, essa relação do homem com relação à natureza. Mas também existe um outro componente que não é uma solução para esse dilema, que é uma certa visão romântica dessa relação, né? E aí está associada, por exemplo, a tentativa de reduzir, como eu tinha comentado, né, povos indígenas, ou entre aspas, tradicionais,
a meros portadores de cosmologia sobre a natureza. Quer dizer, eles não podem ter uma relação prática com a natureza, eles não têm uma relação ontológica e mesmo de tensão, porque existem contradições. Esses grupos, eles precisam extrair coisas da natureza, né? Muitas vezes eles são colocados, né? A gente vê isso em várias situações, como parte das frentes de expansão do próprio capital, né? Seja de forma forçada ou não, mas são colocados. Então não existe só uma relação, digamos assim, harmônica com a natureza, né? Ou cosmológica nesse sentido. Então, a gente precisa reabilitar essa dimensão ontológica que eu tinha colocado exatamente para fugir desse maniqueísmo, digamos assim, da natureza intocada, do homem destrutor da natureza, ou da tradição e do passado do homem tradicional como um homem que vive em equilíbrio com a natureza, né? Esses dois mitos são mitos da própria conquista colonial e da formação do Estado Nacional. Eliane. Em 2002, não sei o período que o Camilo teve no Ituqui. Qual período? 2001. Pois é. Em 2002, eu tive no Ituqui para fazer um diagnóstico socioambiental da várzea do Baixo Amazonas, para o Provárzea. Era uma equipe grande da UF, as pessoas escolheram vários lugares, e eu, em função da minha pesquisa no campus avançado de Oriximiná, fui para Santarém, Pará. Estive nessa comunidade do Ituqui, visitei Ituqui. Quando a FOX, Federação das Organizações Quilombolas, pediu, porque aí eu conheci o início da organização quilombola, ali, né, no Amazonas, eram as primeiras comunidades ali de frente, não, de frente mesmo de Santarém, que é a Maicá, né? A Maicá é dentro de Santarém. Mas, enfim, aquelas que ficam bem em frente, agora eu esqueci o nome delas, mas, enfim. Então, elas estavam se organizando, começando a organizar a associação. Como eu tinha feito estudo lá e tal, e eles estavam precisando dos tais dos relatórios antropológicos, aí eu também não vou entrar nessa discussão, que ela é bem ampla e implicaria outras questões, eles estavam pedindo para que a universidade, que eu já vinha fazendo trabalho com Quilombo no Rio, fosse fazer os relatórios antropológicos lá com a equipe de pesquisadores. Tanta confusão, porque aí assim, o INCRA, num convênio, poderia dar passagem, mas só poderia pagar passagem para um colega meu, uma funcionária, servidor, não pagava para os alunos. Nisso, a Fundação Ford deu um aporte financeiro para que a gente pudesse viajar para a região. Uma das questões que as comunidades que eram Murumuru, Murumurutuba e Tiringu, 3 comunidades do Planalto. E, no caso ali do Ituqui, as comunidades São José, Boa Vista e São Raimundo. As do Ituqui que se juntaram para ele, não foi Ituqui inteiro, foram essas comunidades. E aí eu pensei assim, Ituqui, eu passei pelo Ituqui. Eu tenho várias entrevistas feitas no Ituqui, e eu também tive a mesma surpresa que você, na ocasião que eu comecei meus estudos, o que será um quilombo no Ituqui. Mas uma das questões, você tem um princípio constitucional. Uma das questões não é quem é que se enquadra no princípio constitucional, é quem é que dirige as suas ações no sentido da atribuição daquele direito. É essa que é a questão da atribuição. Ela não é só um nome, é porque é mais do que um nome. Se 3 comunidades se juntaram e disseram que tem esse direito, alguma coisa se processou ali. Então, eu cheguei depois que esse processo já havia começado. Quer dizer, não foram os antropólogos que inventaram, a chegada nossa já foi depois. E são evidentes, é por isso que eu digo nada, por isso que eu usei essa ideia do Eriksen, né, não deu aqui também para... Nada vem do nada. E a experiência dele já vem dessa questão dos acordos de pesca, vem de muito antes. E ali eles estavam, naquele período, lutando contra a questão da invasão dos lagos, o sobreesforço de pesca, eu acompanhei tudo isso. E, nesse momento, se você pegar o território que hoje seria considerado um território a ser titulado como quilombo, ele vai pegar, em vez de ser uma reserva extrativista, ele pega uma grande área que junta as comunidades de terra firme, essas 3 que eu dei, do Planalto, todas elas dando ali para o Maicá, e por isso que é chamado território do Aiaiá, todas elas dando para ali, e essas 3 comunidades do Ituqui. E eu rodei ali também, porque eles é que dizem qual é o território, tem uma relação com o território, mas são eles que definem. Encontrei o pessoal fazendo... porque também a liderança quilombola faz parte do Conselho de Pesca. Essas identidades são situacionais. Mas eu queria chamar a atenção que não é por isso que elas são inventadas, como muita gente pensa.
né? Ah, então são inventadas. Não, tem que tirar essa ideia de que há um quilombola, que alguém vai encontrar essa figura encarnada num sujeito social que é o chamado quilombola, né? Como se isso existisse. Hoje em dia em Oriximiná todo mundo diz, eu sou quilombola, mas isso era uma identidade que nem era assumida no passado, que havia era um estigma imenso, né? Então, o que há é uma relação, é uma etnicidade produzida na relação com o Estado. Agora, que tipo de memória social é acionada no Ituqui foi essa da Maria Valentina? E não foi essa dos outros lugares, mas no Ituqui foi essa da Maria Valentina, né? E é interessante, porque a Taperinha, você conheceu a Taperinha? A Taperinha era visitada por todos os naturalistas. E a Taperinha tem até ainda elementos da escravidão ali dentro. Ainda há, ela é uma propriedade particular, mas que ninguém está deixando que seja visitada, né? Não sei porquê, mas ela tem lá os instrumentos de tortura, tudo isso. Então, a relação desse grupo com essa fazenda Taperinha ali, né? Então, eu queria chamar a atenção que isso reforça mais ainda essa ideia de que não pode naturalizar isso, né? Eles fazem quilombola é alguma coisa como uma espécie classificatória da natureza, não é isso. É uma identidade social, e elas são situacionais. E, nesse caso, surpreendentemente, e ainda bem que essas coisas podem nos surpreender, eles estão tentando fazer uma história que não tenha nada a ver com o que você pensa de quilombo, nem o que eu penso de quilombo. Eles estão construindo o que é um direito territorial quilombola. É isso. Continua. Então, sobre a questão lá da Colômbia, é um dos exemplos, eu acho que hoje em dia melhor que tem na América do Sul. Porque, inicialmente, na Colômbia, só se tinha informação de uma referência de grupos isolados no Parque Nacional Purê, né? E, a partir de um estudo, a partir de uma aproximação, que eu morei em Letícia e trabalhava ali no Vale do Javari, coordenei a Frente de Proteção lá no Vale do Javari durante 3 anos, a gente começou uma aproximação e começou uma troca de experiências com o pessoal do Rio Purê. E, nesse meio, o Roberto Franco começou a dar os seus primeiros passos sobre essa questão de grupos isolados. A pesquisa que o Roberto Franco fez sobre presença de grupos isolados na literatura colombiana, ele localizou 13 referências de grupos isolados. Dessas 13 referências, ele em conversa particular, ele achava que 6 delas, com certeza, ainda existiam, né? E, hoje em dia, 2 já foram confirmadas, que todas elas na região dali do Rio Purê, e outras 2 estão em vias de confirmação. E existe mais 4, possivelmente, que seja. Agora, essa é uma dificuldade enorme, porque, para você confirmar a presença de grupos isolados, você precisa ter equipes que consigam fazer isso, né? Confirmar a presença. Com relação à questão do IRSA, o IRSA ele originou-se, basicamente, no ano 2000, quando o Fernando Henrique, com financiamento subsidiado com recursos do BID, o BID encomendou ao Eliezer de Carvalho um estudo para a integração da América do Sul. E foi nesse encontro, em 2000, aqui no Brasil, com o Fernando Henrique, que foi apresentado esse estudo. Daí surgiu o IRSA, né? Eliezer Batista, que é o pai do Ike Batista. Então, vocês vejam que inicialmente a integração aqui a nível era pensada a partir de norte e sul, do eixo norte e sul. Posteriormente, porque a tendência era quê? Era o mercado norte-americano. Depois surgiu toda essa história da China, né? E aí eles agregaram posteriormente esse eixo norte e sul lá, que são esses azuis, né? E vejam bem, aí tem o mapa onde está a referência dos grupos isolados em contato. E veja só. Não é? Então, quer dizer, o que é que está acontecendo hoje? O que acontece hoje, esse mapa aqui é daqui da UFRJ, esse aqui, né?
porque eu consegui... Tá. Então, e aí, nesse caso, o que é que tem acontecido hoje? Em toda a América do Sul, você tem a expressão do IRSA em cada país, né? Aqui no Brasil, o IRSA não deflagrou com o Fernando Henrique. Mas quando chegou o Lula botou o IRSA para acontecer. Então, você vai no Peru, em Lima, o Odebrecht está lá direto. Né? É quem financia tudo. Né? O BNDES está financiando todo esse processo. Então, você chega lá no IRSA, cada país passou a ter a sua expressão em cada país. Deixa eu ver se eu acho aqui. É porque estava... Não. Que eu tenho aqui... Bom... Eu acho que eu tirei essa... Mas, assim, o IRSA é um problema sério. Mas o IRSA só existe porque existem formas legais dele acontecer no país. Então, você chega aqui a nível de Congresso brasileiro, você encontra o quê? Uma quantidade enorme. Todos esses são projetos de leis que estão tramitando a nível de Congresso brasileiro, onde eles são instrumentos para que o IRSA aconteça. Para que isso aconteça, para que o agronegócio aconteça dessa forma. Né? Então, você veja, quem é o campeão brasileiro de ter projetos que são contra os interesses indígenas? O PMDB. E, em segundo lugar, vem o PT. Por que isso? Porque existe um modelo que o governo, e aí não tem nação, não tem pátria, né? Tem capitalismo. Tem um governo que está de acordo com isso. Tá? Você tem ali, o PL 3683, é o PL da mineração em terras indígenas. É um projeto de lei para ser possibilitado mineração em terras indígenas. Você tem o PEC 215, você tem o que foi apresentado pelo Executivo, que é o da 303, né? da AGU. Bom, então, na verdade... O que a gente tem visto é o quê? É que para cada pensamento político tem um marco jurídico que está ali por trás para torná-lo legal. Né? Torná-lo legal. Agora, onde é que estão os grupos isolados da América do Sul? Os países não estão nem aí, nem para índio isolado, nem para índio. Não é? Nem para índio. Não tem governo. O governo brasileiro não está nem aí para índio. Pararam a demarcação de terras indígenas. Né? Pararam. Eu tenho aqui um levantamento. Ah, não, porque... Não é aqui não. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um levantamento que eu fiz de como que o PAC atinge diretamente as terras indígenas e atinge os grupos isolados, né? São 114 empreendimentos. Desses 114, a gente tem 42 empreendimentos que atingem diretamente grupos isolados. 21 empreendimentos são geração de energia. 4 é gasoduto. 9 é linha de transmissão. 7 são rodovias. 1 é ferrovia. São 42 empreendimentos. E aí está por referências, né? Mas eu queria mostrar aqui um quadro. Esse aqui, que é um quadro de homologações de terras indígenas. Você veja, o governo Sarney homologou 67 terras indígenas, que deu 14 milhões de hectares. O governo Fernando Collor, 112 terras indígenas homologadas. O governo Itamar, 18. Quando o Sarney saiu, o Collor saiu, entrou o Itamar, né? E aí, deu 31 milhões de hectares. O governo Fernando Henrique, que é o pai do PAC, assim como Lula... Não, é o pai do IRSA e a Dilma é mãe do PAC, né? Segunda fala do Lula. Fernando Henrique homologou 147 terras indígenas, deu 41 milhões de hectares. O governo Lula, 79, deu 18 milhões. E a Dilma Rousseff, 10 terras indígenas homologadas. Existem 33 processos em fase já finalizada, já estão prontos só para serem homologados, onde desses 33 processos,
13 está no Ministério da Justiça, parado, e o resto está na FUNAI parado. Então observação, quando eu falei que é uma espécie de reserva extrativista, toda essa região lá, viu, Camila? Hein, Camila? Quando eu falei que é uma reserva extrativista, é uma reserva extrativista sem IBAMA. É isso que eles querem. Fala, Carlos. Uma informação, porque tem muita gente de fora do Brasil, porque o Lula, quando tomou posse em 2003, uma das primeiras medidas que ele fez foi permitir que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pudesse emprestar dinheiro para empresas brasileiras fora do Brasil. Isso era proibido até 2003. Então, isso é que viabilizou a IRSA. O Brasil, quer dizer, o Fernando Henrique não tinha criado as condições financeiras para poder viabilizar. E, para que se tenha uma ideia, o BNDES é o maior banco de fomento do mundo, fora da China. Tem uma média anual de 120 mil milhões de dólares, 120 bilhões de dólares. Que só no ano de 2011, 60% disso, 57% disso, foi emprestado para 14 empresas somente. E, segundo a declaração do presidente do BNDES, Coutinho, simplesmente ele disse que não se faz uma grande potência sem as suas multinacionais. Estou usando declarações oficiais. Não estou sendo crítico. Não é? Eles se autocriticam e tropeçam em si mesmo. Não é? Então, foi o Lula que viabilizou isso. Não é? E é importante lembrar isso, que o Eliezer Batista, pai do Ike Batista, ele é considerado o pai da logística mundial. Ele é considerado o grande intelectual da logística no mundo. E por quê? Porque ele tornou possível, através do projeto Grande Carajás, explorar minério de ferro a distâncias muito no interior do país, e precisando toda uma logística de estrada de ferro, portos, e colocar o ferro, que é um minério de baixo valor, com preços lucrativos no Japão. Ou seja, o nível de organização do espaço que ele elaborou tornou ele o grande mentor. Então, ele é o grande formulador desses chamados eixos de integração e desenvolvimento. E, na verdade, multimodais, toda essa história. Ele é o grande pai dessa formulação, que está por trás do PAC, e depois vai formular o grande PACão, né, que é o IRSA. Né? Só para agregar um pouco aí. E acho que é importante registrar essa informação, que foi em 2003, com o Lula, que tornou possível esse financiamento, que vai fazer como, por exemplo, o Peru. Não é? Hoje está com uma série de hidrelétricas, todas financiadas com capitais brasileiros, via BNDES, para produzir 5 vezes mais do que a sua própria demanda de energia. Ou seja, não tem nenhum sentido as hidrelétricas que estão sendo construídas no Peru para os peruanos. Vai ser tudo para exportar para o Brasil, com a qual vai ganhar dinheiro para pagar o Brasil pelos seus empréstimos. Isso é o velho e bom imperialismo para quem leu a obra do Lenin. Obrigado, Carlos. Deixa eu só apresentar. Essa aqui era a planilha, o slide que eu estava procurando. A expressão do IRSA nos diversos países da América do Sul. No Brasil é o PAC. Né? No Equador são os eixos multimodais Manta-Manaus. O Parque Nacional Iassuní é um exemplo desse, né? Que houve uma mobilização fantástica e parece-me que é o único que conseguiu realmente barrar. Né? E existem notícias de que vão voltar agora a tentar fazer. Já voltou, né? No Peru, são os eixos multimodais, o IRSA Norte e o eixo Andino Sul. Né? Na Bolívia, a rede vial fundamental, carreteiras como o Tipinis, financiado pelo BNDES. No Paraguai, o corredor bioceânico. E na Colômbia, o corredor amazônico e o andino, que está em execução. Em cada país, você tem uma expressão do que significa esse pensamento de integração. E o que já foi colocado aqui. Mas, na verdade, o IRSA não traz desenvolvimento local, não traz desenvolvimento regional. O que ele faz é unir riquezas. Ele une riquezas mundiais.
integra por cima e desintegra por baixo, né? Obrigado, Antônio. Então, a gente vai chegando ao final dessa mesa.